Boa noite. Hoje, Deus foi muito bom comigo, que meu dia estava todo cronometrado e deu tudo certinho. Eu trabalhei pela manhã em São Paulo, aí saímos por volta do 12:30, 1h, fui trabalhar em Americana e saí de lá e deu tempo de chegar aqui. Eu estava preocupado com o tempo, mas chegamos até com um tempo bom. Isso é as bênçãos de Deus quando a gente se dispõe a fazer o serviço dele. Vocês estão firmes, né? Já é quarta-feira, né? Vocês continuam aí perseverante na fé. E por falar em perseverante na fé, quais as características mesmo de um verdadeiro cristão? Crer e se converter, permanecer em Jesus, cheio de fé e do Espírito Santo, reunidos na igreja, e a quinta característica, ser misericordioso. Abre lá em Atos 11 e vamos confirmar isso. A quinta característica está aqui no versículo 29. Antes podemos orar? Querido e bondoso Deus, nosso Pai de amor e de misericórdia, te agradecemos porque o Senhor tem sido tão bom conosco. O Senhor é misericordioso e justo. Nós queremos agora, neste momento, que o Santo Espírito, como tem feito todos os dias aqui, ilumine o nosso ser, para que ao falar, traga os ensinamentos que o Senhor quer trazer nesta noite. E ao ouvir, nós possamos colocar em prática ao sair daqui. Em nome de Jesus eu oro. Amém. A quinta característica está aqui no versículo 29 de Atos 11, que diz assim: os discípulos determinaram mandar cada um conforme o que pudesse socorro aos irmãos que moravam na Judéia. O que estava acontecendo na Judéia? Estava tendo um período de fome. Os irmãos da Judéia não precisaram pedir socorro aos irmãos que estavam em Antioquia. Só de ouvir dizer que eles estavam precisando, eles se reuniram e mandaram socorro para eles. Se preocuparam com o próximo. Eles foram, além de caridosos, foram misericordiosos, porque não precisou pedir. E assim deve ser um verdadeiro cristão. E se nós formos misericordiosos na nossa vida, e lembrarmos sempre do nosso próximo, eu não sei se aqui tem uma diretora da ASA. Tem? A irmã lá? A irmã, para encher a despensa da ASA, precisa fazer apelo aqui, ou os irmãos trazem de bom coração? Precisa fazer apelo. Como toda igreja que eu passo, eu vejo a diretora da ASA fazendo incansáveis apelos para abastecer os mantimentos da ASA. Mas, se nós formos misericordiosos, quando nós formos até num supermercado fazer a nossa compra, para abastecer a nossa despensa, nós vamos lembrar que pode ter algum irmão, até mesmo que frequenta no nosso meio, precisando encher a despensa dele. Então, o que é aproveitar, comprar 1 litrinho de óleo, 1 quilinho de arroz, alguma coisa para trazer para montar a cesta básica? Já pensou se fizermos isso sem necessidade de apelo? A irmã vai ficar feliz porque vai estar a despensa cheia. Mas, infelizmente, está faltando isso para o cristão hoje em dia. Ser misericordioso. Você sabe que, na época de Jesus, os seus ouvintes não estavam entendendo muito bem essa questão de ser misericordioso. Tanto que ele contou uma parábola que eu quero relembrar com vocês aqui nesta noite, que está aqui em Lucas, no capítulo 10, que é uma parábola muito conhecida nossa, do bom samaritano. Provavelmente,
essa história é uma das parábolas que deve ter acontecido realmente. E diz lá, eu quero ler a partir do versículo 27, quando indagaram para Jesus o que se deve fazer para herdar a vida eterna. Jesus disse aqui no versículo 26, Jesus lhe respondeu: o que está escrito na lei e como lês? Devolveu com uma pergunta. Respondeu-lhe o homem: amarás ao Senhor o teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todas as tuas forças, e de todo o teu entendimento, e ao teu próximo como a ti mesmo. Então Jesus lhes disse: respondeste bem, faze isto e viverás. Ele, porém, querendo justificar a si mesmo, disse a Jesus: e quem é o meu próximo? Porque eles não consideravam como próximo dele dois tipos de pessoas: os pagãos e os samaritanos. Aí Jesus teve que aprofundar um pouquinho para obrigá-los a refletir um pouco. E continuando aqui no versículo 30, respondeu-lhe Jesus: descia um homem de Jerusalém para Jericó e caiu nas mãos dos assaltantes, os quais o roubaram e, espancando-o, se retiraram, deixando-o meio morto. Casualmente descia pelo mesmo caminho certo sacerdote que, vendo-o, passou distante. Agora, só uma pausa aqui. O sacerdote, quando você for ver as funções de um sacerdote, no livro de Levíticos tem, no livro de Números, uma das orientações é que ele não poderia tocar em cadáver, e muito menos em sangue morto. A Bíblia está dizendo aqui para nós que espancaram este homem, tanto que ele parecia que estava o quê? Morto, quase morto. Então o sacerdote passou e viu, pela lei, ele foi-se embora. Tem uma justificativa para isso. Agora, continuando, no versículo 32, de igual modo, também um levita chegou àquele lugar e, vendo, passou distante. Um samaritano, porém, que ia de viagem, chegou perto dele, viu e moveu-se de compaixão. Aproximando-se, enfaixou-lhes as feridas, colocando-lhe azeite e vinho. Então, colocando-o sobre a sua cavalgadura, levou-o para uma hospedaria e cuidou dele. Partindo no outro dia, tirou 2 denários, deu ao hospedeiro e disse-lhe: cuida dele, e tudo o que demais gastares com ele, eu te pagarei quando voltar. Quando destes 3, qual desses 3 te parece que foi o próximo daquele que caiu nas mãos dos assaltantes? O que ele mesmo respondeu? Ele tinha que responder para Jesus uma única coisa: o samaritano. Mas ele não disse isso. Ele disse: aquele que usou de misericórdia. Quando eu vi essa história aqui e li, nós conseguimos tirar algumas lições. Mas dentro de todas as lições que nós tiramos, é que o bom samaritano, o misericordioso, ele não se preocupou com tudo o que ele teria que fazer para ajudar aquele judeu. Porque aquela estrada era perigosa e tinha o risco de ser assaltado. E ela tinha uma elevação muito grande. Mesmo assim, ele não poupou esforços. Ele usou de todos os seus recursos. E daria até um sermão mais aprofundado aqui, que não é este caso, tudo que ele usou aqui nesta situação. O que eu quero salientar nesta noite é que, ao contrário dos outros, ele usou de misericórdia, porque a misericórdia era um estilo de vida dele. E eu vejo aqui nos outros personagens outros estilos de vida
que às vezes se parece com alguma fase da minha vida. Um dos estilos de vida a gente vê dos assaltantes. Você sabe qual é o estilo de vida dos assaltantes aqui nessa parábola? É o da cobiça. Porque é o seguinte, o estilo de vida da cobiça é o seguinte: o que é seu vai ser meu. Certo? Esse é o estilo de vida. Então, um assaltante tenta tomar de você a qualquer custo. Você que se defenda. Mas esse é o estilo de vida de quem cobiça. Ele quer o que é seu. Diferente do invejoso. Porque o invejoso não quer que você tenha as coisas. Mas o que cobiça, ele quer o que é teu. E ele vai tentar pregar. Você que se defenda. Outro estilo de vida que a gente vê aqui é o da indiferença, que foi o que aconteceu com o levita e o sacerdote. Passou, viu a situação e foi para frente. Então, o que é seu e o que é meu. Ficou indiferente com o próximo. Mas aqui a gente vê no samaritano o estilo de vida de um misericordioso. E o misericordioso, ele tem esse estilo. O que é seu. O que é meu, mas pode ser seu se você precisar. Esse é um misericordioso. Você sabe que, há um tempo desse atrás, na igreja que eu frequento, uma irmã, fervorosa até, fez um cálculo de vida errado, que deixou ela numa situação muito difícil economicamente. Mas ela pediu que eu e minha esposa dessemos estudos bíblicos para o genro dela. Então ela marcou no sábado, por volta das 2 horas da tarde. E eu e minha esposa, para atender esse pedido, ou íamos rapidamente para casa, almoçássemos e vinha, porque morávamos longe, ou levássemos um lanche para a igreja, como fizemos algumas vezes. Mas teve um dia que nós chegamos um pouquinho antes das 2 e entramos. E, irmãos, eu antes de dar o estudo, eu reparei que aquela casa da irmã estava limpinha. Eu vi o fogão limpinho, não tinha uma louça na pia. Eu olhei para a irmã e falei: olha, irmã, nós somos adventistas do 7º dia. Nós não limpamos a casa do sábado, nem lavamos louça, deixamos para depois. Mas aqui está tudo muito limpo. Eu sei que você não fez isso, mas me indica que nessa casa aqui ninguém almoçou. E aí a filha dela, não aguentando, começou a chorar. Eu falei: irmã, você está precisando de alguma coisa? Ela: não, irmão. Aí a filha falou: não, irmão, eu vou falar, minha mãe tem vergonha de dizer, mas hoje nós não comemos nada ainda. Partiu o meu coração, porque em casa nós nos alimentamos bem. E eu falei: não tem como continuar com o estudo. E na mesma hora eu e minha esposa falamos: hoje nós não vamos estudar a Bíblia. Eu vou te socorrer na sua necessidade. Mas eu vou pedir para o setor da igreja, a ASA, lhe ajudar. E quando eu liguei para a irmã da ASA, falei: irmã, nós precisamos urgentemente fazer uma cesta básica e atender essa irmã distinta. Sabe o que eu recebi? A irmã da ASA disse para mim: olha, não temos nada na ASA para ajudar. Como uma igreja de 100 membros não pode ter nada na despensa. Você está entendendo? O estilo de vida do misericordioso, ele não vai pensar só nele, ele vai pensar no próximo também. Você sabe que tinha um senhor chamado Anastácio? Não tem ainda, né? Que ele existe. Ele é o primeiro ancião da igreja da Lapa. Eu não sei quem conhece aqui a igreja da Lapa. Se vocês conhecerem, vocês conhecem o irmão Anastácio. O irmão Anastácio, um dia, uma irmã da igreja, lá da Lapa, teve um filho que foi preso.
E ele estava no Carandiru. E a irmã falou, olha, Anastácio, eu gostaria que você fosse um dia visitá-lo, e naquele tempo podia ainda. Ele vai colocar o teu nome no hall de membros de visita dele, e gostaria que você fosse lá e desse estudos bíblicos para ele. E o Anastácio foi, atendeu o convite daquela irmã, e quando, na hora de visita, começou a dar um estudo bíblico para um preso, para aquele filho daquela irmã, ele reparou que outros que estavam do lado estavam com o ouvido ligado no que ele falava. E ele conversou, e na outra semana, quando ele foi, já não era mais um estudando a Bíblia, eram 3. Então o Anastácio conversou com os irmãos da igreja da Lapa e falou, olha, lá tem pessoas precisando de receber a palavra também. E todos eles viviam no estilo de vida dos misericordiosos. Então todos responderam, vamos. Foram se informar como poderiam fazer um time para levar a palavra de Deus lá dentro do Carandiru. E assim começou o trabalho lá. E um belo dia, na sequência do trabalho deles, me encontraram, não foi aí que eu parei ontem? Perguntando daquele jovem, eu disse que não queria saber, e quando eu falei, olha, vou continuar, que eu vou jogar bola, ele me chamou por uma conversa. A busca de Deus por um pecador, através do seu amor e da sua justiça, ela tem um ponto falho, que ela pode ser negada. E aquele irmão falou assim para mim, nós temos encontros aqui, quando a visita é no domingo, a gente abre a igreja aqui aos sábados, e quando a visita é no sábado, a gente abre a igreja no domingo. Você quer ir? Eu falei, não quero, porque se aquele irmão frequenta, eu não quero frequentar essa igreja. Já vai um aviso aí. Cuidado com o testemunho que você está sendo para as pessoas. Você pode ser uma pedra de tropeço. E Deus fala sobre a pedra de tropeço, que eu não quero falar para você, porque você já sabe. Mas, ainda na misericórdia dele, ele tentou mais uma coisa. Ele falou, posso orar por você? Eu falei, pode. E ele fez ali uma breve oração. E ele falou, eu posso te dar um presente? Eu falei, pode. Ele me deu uma revista, que talvez era a revista missionária da época, chamado Paz na Tempestade. Não sei quem conhece essa revista. Conhece, irmã? Conhece. Ele me deu. E eu peguei a revista, coloquei embaixo do braço e fui jogar bola. E quando a visita era no domingo, a igreja funcionava lá no sábado. E tinha um espaço físico mesmo, de uma igreja dividida pela igreja adventista e pela igreja batista. Mas naquele horário, das 9 a meio-dia, era da igreja adventista. E no dia anterior da visita, acontece dentro das penitenciárias o que se chama de uma faxina geral. Um grupo de presos, que se chamam os faxinas, fazem a limpeza para receber as visitas no outro dia. Então, se eles limpam, você não pode sujar depois dessa limpeza. Porque se você deixar cair um papelzinho e eles descobrirem que foi você, você apanha. Então, eu fui jogar bola. Só que quando eu terminei de jogar bola, eu fui para a minha cela e esqueci da revista lá no pátio. Veio uma voz na minha cabeça e falou, olha, pega a revista, porque se os faxinas souberem que você deixou lá, você vai apanhar. E eu corri então com medo de apanhar, peguei a revista e levei para a minha cela, coloquei. Nessa época, a minha vida lá no Carandiru, aguardando o tribunal do júri, era assim, das 5 da manhã, eu trabalhava na cozinha do diretor, e ficava até o meio-dia e pouco. Do meio-dia e pouco saía, corria, porque eu era professor de alfabetização e de português, da 1 às 5 da tarde. E assim que eu corria, trocava
e ia ser o encarregado da área de saúde administrativo de plantão, das 7 às 10 da noite. Então, depois, às 10 da noite, me trancava. E aquele dia eu fui para trabalhar. E quando deu 10 horas e eu voltei para a minha cela, aí é a parte mais sofrida. Porque durante o dia eu estava bem ocupado. Mas quando tranca você ali sozinho, que bate aquele clima de solidão, aí você reflete. E aquele dia, de forma incomum, eu lembrei do meu filho, que nessa situação toda, foi a única vítima da história, porque ele tinha 4 anos de idade, não sei se vocês lembram, eu falei que casei com 18, quando ela tinha ficado grávida. Então ele nasceu, eu tinha 18 anos, e eu estava preso com 22. Naquele tempo ele já tinha mais de 4 anos. E eu comecei a pensar nele e falei, como ele está vivendo? Porque numa única noite, ele perdeu o pai e a mãe. E foi morar com a avó materna, numa situação muito difícil e precária. E eu comecei a pensar nele, comecei a chorar. E eu comecei a lembrar do meu trabalho também. Que eu viajava pelo Brasil inteiro por conta da Itaú, tinha os melhores carros, me hospedava nos melhores hotéis, e de repente estava ali numa cela. E naquela noite eu me encontrava na seguinte situação. Estava aguardando ser condenado pelo meu crime, estava dependente químico, tinha perdido tudo, tinha o peso de ter tirado a vida de alguém me assombrando, porque eu tinha na minha mente que se você cometer um homicídio, você ia ser morto. Porque eu tinha o estilo de vida de com fogo feriu, com fogo será ferido. Então eu estava esperando em algum momento que eu ia ser morto. Essa era a minha situação naquela noite, e me bateu uma enorme saudade do meu filho, e me fez chorar, porque eu morava sozinho. E ao chorar, desesperado, eu olhei para em cima da minha cama e estava aquela revista Paz na Tempestade. E eu me perguntei, será que dentro dessa revista tem paz mesmo? E quando eu abri ela, caiu na seção Libertos da Culpa. E quando eu comecei a ler, eu encontrei o Espírito Santo ali naquele momento. Foi como aquelas letras tivessem saltado daquelas páginas e tivessem entrado no meu ser ao ponto de tirar 1 tonelada de peso de vida. Porque ali eu li que todo tipo de pecado tinha perdão de Deus. Mas eu devorei aquela sessão e devorei aquela revista toda. Tinha até uma sessão falando sobre a certeza da salvação. E eu fiquei feliz e ansioso para que me abrissem a cela no outro dia. E eu corri para falar com aquele jovem, lembra dele que eu comentei? E eu falei para ele, olha, eu não gosto de você. E creio que você não é um cristão de verdade. Mas aqueles que me deram essa revista, esses eu sei que são. Porque deixar as suas atividades para entrar nesse lugar, para pregar o evangelho para um monte de gente que eu já achava antes de ir para a cadeia que não prestava. Mas naquele momento que eu vivi, eu tinha certeza. Inclusive eu. E eu falei, eles vêm aqui e não sabem o risco de vida que estão correndo. Porque rebelião na cadeia não é algo programado. Porque se fosse programada e agendada, a polícia sabia através dos caguetas que ela tem lá dentro. Mas ela acontece do nada. Então a integridade de vida deles estava ameaçada a qualquer instante. Tanto que muita gente me pergunta e fala, olha, você deveria fazer um trabalho missionário dentro das cadeias. Eu falei, eu não. Eu tenho outro ministério, mas lá eu não volto. Porque eu tenho certeza que Deus vai levantar outras pessoas. E como eu fiquei muitos anos de condicional,
também eu não podia ir, então eu tinha essa desculpa, né, que é verdadeira quando ela é certa. Mas agora eu já não estou mais. Mas mesmo assim, não aceito convite para ir. Eu sei que Deus vai providenciar outros, eu vou a outros lugares, mas lá eu não vou. Eu vou até em clínica de recuperação de drogados fazer trabalho, como eu já fui até com Mauro Braga, mas não vou na cadeia. Tenho muito receio de pôr o pé lá, mesmo sabendo que Deus me protege. Mas aquele jovem falou para mim, olha, aquele irmão que veio visitar, ele é o irmão Anastácio, que é primeiro ancião da igreja da Lapa. E aquela irmã que estava com ele era a doutora Raquel, era uma dentista que frequentava lá também. Mas tem toda uma equipe, não só eles dois. São mais de 10 pessoas que se revezam vindo aqui. Então, ele me explicou que quando a visita era no domingo, os encontros eram no sábado. E quando a visita era no sábado, os encontros eram no domingo, sempre das 9 ao meio-dia. Eu falei para ele, olha, eu estou com 2 dúvidas na minha mente, mas eu quero perguntar. Ele falou, não, pergunta para mim que eu abro a Bíblia e te explico. Eu falei, de você eu não quero nada, mas eu quero daqueles irmãos. Então eu fiquei ansioso para chegar no próximo sábado. E quando eles chegaram, eu já estava lá na porta do pátio para esperar. E quando eles receberam, eu estava com a revista na mão para eles lembrarem de mim. E ele lembrou. E ele veio falar comigo, o Anastácio, e eu perguntei para ele, olha irmão, eu vou te perguntar uma coisa e eu quero que você me responda com sinceridade. Deus pode perdoar qualquer tipo de pecado? Porque eu tirei a vida de alguém. E a vida é de Deus. Eu creio que Ele não me perdoa. E ele, antes de me responder, falou, e qual é a segunda questão? Eu falei, olha, eu frequentava a igreja católica e lá o padre falava que era guardar domingos e festas. Mas eu li aqui em Êxodo 20, uma vez, que diz que o sábado é o dia santo. Você pode me explicar se é o sábado ou se é o domingo? Ele falou, olha, eu posso, mas para isso a gente vai ter que fazer um estudo bíblico. Você aceita? Eu poderia rejeitar naquele momento, mas as minhas dúvidas eram maiores. E eu aceitei, porque eu falei para ele, olha, eu não tenho para onde ir. Então eu tenho todo o tempo do mundo de aprender a Bíblia. E ele falou, então, eu vou vir sempre 1 hora antes, porque 9 horas é a escola sabatina, eu vou vir sempre 1 hora antes, às 8, para te dar o estudo. Você aceita? Eu falei, claro que aceito. Então ele foi me dando o estudo bíblico, e eu logo compreendi o chamado de Deus para a minha vida. Só que eu tinha uma questão, o vício da droga. Eu sabia que se eu orasse a Deus, Deus providenciava a cura. Mas eu também sabia que eu deveria dar o primeiro passo. Então, quando eu tomei essa decisão, eu falei, Senhor, cuida de mim, porque a partir de agora, e enquanto eu tiver vida, não entra um pingo de droga dentro de mim. E até hoje eu cumpri isso. E como um milagre, Deus providenciou a cura, porque hoje eu visito algumas clínicas de recuperação de drogados e frequentei o encontro do Anália Franco, que lá tem o Tudo Anônimo, né, o TA, que é a Rose que cuida. E eu via muitos dos adictos falando, olha, estou há tantos dias, contando os dias da recuperação. E eu não tenho isso por mim, porque eu nunca tive crise de abstinência, e fico pensando, será que isso é verdade ou não até hoje? Mas eu creio que sim, que é difícil. Mas eu não tive problema quanto a isso. E eu larguei de vez. E outra questão, eu fazia uma coisa de errado lá dentro. Eu falsificava laudos médicos para mandar presos embora de indulto humanitário. O indulto humanitário, por que eu quero explicar isso para você? Porque foi feito um pedido para mim, e mesmo eu já andando nos caminhos do Senhor, eu cedi e fiz. E eu vou falar para você, não negocie com o mal. Mesmo que aparentemente esteja uma coisa boa. Nós lemos na meditação do Rodrigo Silva, que muitos cristãos querem fazer que nem Caim. Querem oferecer uma coisa boa, o seu melhor, uma coisa bonita. Mas não é o que Deus pede.
E eu vou falar o que aconteceu comigo. Um médico foi pego de refém e ficou 12 horas com uma faca no seu pescoço. E esse médico respondia os laudos para o juiz. Então ele tinha que ver o preso, ver como ele estava de saúde e responder o laudo. Depois que ele foi pego de refém, ele tinha se tornado meu amigo, e ele falou: Renato, eu quero te pedir um favor. Eu vou te deixar o meu carimbo e te ensinar a fazer a minha assinatura. E quando você receber o laudo do juiz, você vai ver o preso, você vê a condição que ele está, responde para o juiz, bate o laudo, carimba e assina e me dá, porque quando eu vim eu ponho na ficha, com a minha escrita, que eu respondi o laudo. Mas não deixa ninguém saber. Então eu procurava aqueles presos que tinham AIDS, mas que estavam bem de saúde, e falava para ele: ó, você quer ir embora mais cedo? Aí ele falava: quero, e eu falsificava o laudo, dizendo que ele estava ruim, e dava o indulto humanitário para ele. Um belo dia eu estou lá no setor, sabe aquele jovem que eu falei dele? Que é o que saiu no Guinness? A gente tinha se tornado amigo, eu tinha perdoado ele, a gente fazia a lição da escola sabatina junto, estudava a Bíblia junto. Mas um dia ele me procurou e falou assim: olha, Renato, vai vir um exame meu do hospital e vai estar constando ali que eu tenho AIDS. Porque quando eu fui assaltar o banco, antes de assaltar o banco, a gente fez uma sessão de uso de droga injetável. E um dos rapazes estava com droga e 2 dos meus parceiros já morreram. Então vai vir a resposta dizendo que eu estou com AIDS, não esconda de mim, que eu já sei. Eu estou emagrecendo, eu estou passando mal. E veio a resposta mesmo que ele estava com AIDS. E aí, ele foi no médico e tirou uma radiografia e viu que ele estava com tuberculose. E aí ele me disse uma coisa, falou: olha, Renato, eu não estou na situação de ir embora, e eu sei que você não está mais falsificando os laudos. Mas eu preciso que você falsifique o meu, porque eu quero ir de liberdade, porque eu quero pregar o Evangelho antes que eu morra. Eu quero usar as minhas últimas forças, que eu quero fazer várias conferências de pregação. E então eu pensei: olha, ele vai embora, vai pregar o Evangelho, eu vou falsificar o laudo. E falsifiquei, e ele foi embora. Passou 2 meses, ele me manda uma carta, e eu ansioso abri, pensando que ele estava numa campal pregando o Evangelho. Quando eu vi, ele estava todo fortão e sarado, fazendo um rapel em Vila Velha. Eu falei: mas cadê a missão? Tudo bem, deixei para lá. Passou mais 2 meses. Lá todo tipo de coisa era preso que fazia. E tinha um preso enfermeiro que foi preso injustamente, e ele foi trabalhar no laboratório colhendo o sangue dos presos. E ele me procurou e falou: olha, cadê o seu amiguinho adventista aí? Falei: ah, foi embora, já te mandou cartinhas das pregações que ele está fazendo e dos estudos bíblicos que está dando. Falei: não, só me mandou essa aqui, ó, fazendo um rapel todo fortão em Vila Velha. Pois é, ele mentiu para você, como mentiu para mim. Ele não tem HIV coisa nenhuma. Ele falou para mim que estava apaixonado por mim e que queria sair de liberdade antes para construir uma casa para me receber, porque tinha vergonha de assumir o homossexualismo aqui dentro, mas que se eu pegasse o sangue de um preso que tinha AIDS e colocasse o nome dele, ia vir como ele tinha AIDS. E aí esse enfermeiro começou a dar remédio para ele emagrecer, e ele passava mal, que caía a pressão, tinha diarreia, a gente pensava que eram os sintomas do HIV e não era, e ele tirou a chapa, esse preso tirou a chapa de um aidético que tinha tuberculose e pôs o nome dele. Ele fez tudo isso para te enganar. Você sabe, irmãos, eu poderia pegar esse testemunho dele e apresentar de desculpa e falar: não quero mais seguir a Deus, porque nessa igreja tem pessoas falsas. Mas o que eu fiz, porque naquele momento eu já tinha recebido tanto de Deus, que o que eu fiz foi agir de misericórdia com ele. Eu dobrei o meu joelho na minha cela e orei ao Senhor por ele. Porque quando eu fui preso, um policial cristão,
que envolvido na minha prisão, chegou perto de mim e falou: olha, eu vou orar a Deus por você, para que Deus tenha piedade de você, porque você é alguém que não presta, um dos piores que eu já aprendi, falso e dissimulado, e feliz de ter tirado a vida de alguém. E eu creio que Deus atendeu a oração daquele policial, e eu falei: Deus vai atender a minha. Você sabe que continuou a minha vida lá dentro, e eu fui fazer um laudo. Não, eu fui para julgamento. Antes do laudo eu fui para julgamento. E lá eu fui condenado 22 anos de prisão. Eu já estava preso há 3 anos e meio. Mas me deram uma condenação inicialmente no fechado, e com 1/6 da pena eu podia pedir um regime semiaberto. Então, quando deu 1/6, eu fiz os laudos e fiz o processo, mas quando veio a resposta, diz que eu era um psicopata, com requinte de crueldade, que não deveria ir para a rua. Eu falei: mas eu não sou esse, eu já estou melhor. E não entendi por que fizeram isso. Aí, irmãos, sabe o que eu fiz mediante essa situação? Vocês querem saber? Que já deu o horário. Eu vi o relógio ali. Vocês vão ter que vir amanhã, que nem eu. Olha, e não tem desculpa não, sabe por quê? Porque amanhã eu vou ter que acordar às 6 horas da manhã e descarregar o meu carro lá na firma, e depois ir atender uns clientes em Cotia, Vargem Grande, Itapevi, Jandira, Barueri, Carapicuíba. E depois vim para cá. Então você não vai ter desculpa não. Você vai ter que vir aqui junto comigo. Porque Deus vai ter que remir o meu tempo como fez hoje. E fez com você também, porque você está aqui. Então, amanhã a gente se encontra aqui. Mas eu queria que você saísse daqui nesta noite, adotando um estilo de vida, se você não tem, que é o de misericordioso. E um pequeno ato que você já pode expressar é quando você vem no sábado aqui, você vem trazendo o quê? Hein, irmã? O que eles poderiam trazer, hein? Um mantimento para encher a asa, para quando vir alguém necessitado aqui, a irmã poder atender, ou ao próprio alguém daqui. Olha, então precisa vir fubá e arroz de 1 quilo, olha que bom. Dá para fazer isso? Mas a gente pode fazer mais, não pode? Você sabe, irmãos, vou usar 2 minutos. O pastor Jonas Pinho chamou um teologando para fazer 21 dias de evangelismo na igreja da Vila em Ocuné, a qual eu era o diretor missionário. E no apelo, o pastor Jonas Pinho falou alguma coisa que magoou a igreja inteira. No primeiro dia de lançamento desse evangelismo, sabe quantas pessoas tinha na igreja? 3. Eu, o teologando e a esposa dele. Nenhum irmão foi. Aí, no outro dia, eu liguei para uma irmã e falei: irmã, não foi ninguém. É 21 dias que esse irmão vai ficar fazendo aqui. Nós temos que fazer a diferença. Vamos sair ligando para os irmãos para perdoarem o apelo do pastor, porque o pastor falou assim: isso é um evangelismo para visita. E se você não trouxer um visitante, você não apareça aqui. Não foi ninguém. Os irmãos birraram, e até acho que quem tinha visita não levou. E aí eu falei: perdoa o pastor. Aí no segundo dia, uma irmã respondeu o apelo. Já éramos 4. Só que a irmã viu a situação, ficou tão triste, falou: Renato, nós temos que ajudar esse irmão. Pega a sua Fiorina amanhã, passa 1 hora antes na minha casa, que nós vamos sair pegando minha família. Saímos com a Fiorina e foi contagiando todo mundo, e nós na bagunça. Quando vimos, a Fiorina já não cabia mais gente, precisou de um irmão vir com uma Kombi, e nós ficamos 21 dias fazendo esse trabalho. Quando vimos, o tempo passou e não doeu nada. Então a gente pode se preocupar com a dor do outro. Porque eu fui lá pregar naquela igreja lá da saúde,
Tinha só 5 pessoas e nem o intérprete estava, eu fiquei tão magoado. E agora, eu falei, vou ajudar esse irmão. E a parte do bem, ela contagia quando você começa a fazer. Você contagia o que está do seu lado. Quando a gente vê, se a gente envolve todo mundo, está todo mundo envolvido. E é assim que eu tenho vivido minha vida. E graças a Deus eu casei com uma mulher também que tem esse mesmo estilo de vida. Porque se ela abrir aqui espaço para ela contar o testemunho dela, vocês vão chorar mais que ouvindo o meu. Porque a situação dela também não foi boa. Mas um dia, se vocês quiserem chamar, ela prega também e ela faz aí a sessão dela. Mas Deus é misericordioso. E misericordioso nós devemos andar em atitude de vida. O irmão vai cantar para encerrar. Mais uma? Cadê ele? É vocês dois? Então venham. E vamos orar no final, como a gente tem feito todo dia. Mas hoje vamos fazer uma oração para que Deus faça-nos ser mais misericordiosos. E eu preciso disso, viu, irmão? Porque eu estou querendo abandonar o barco lá da igreja que eu ando. Que eu estou sem paciência com os irmãos. E eu preciso ser misericordioso e andar mais uma milha, confiando. Mas então vamos pedir essa misericórdia de Deus. Eu vou pedir a minha. Se você quiser pedir a sua, no final você fica de pé e a gente ora e vai para casa. Sei que Deus me enviará sua força e poder. E até mesmo que hesite a minha fé, o meu Deus nunca
assim. O meu coração é duro, sou escravo, não sou ninguém, não consigo entender o porquê do seu amor. Mesmo sendo quem eu sou, Ele me ama. Estende as suas mãos na proteção, Ele me abraça. Não há razão. Amém. Querido e bondoso Deus, nós queremos te agradecer porque o Senhor é tão misericordioso conosco. Nós não merecemos esse amor, mas o Senhor, que é amor, derrama sobre nós a tua misericórdia. E neste momento, todos aqui se colocaram de pé, querendo que o Senhor amplie a obra misericordiosa que o Senhor já tem feito em nós. E que nós sejamos mais misericordiosos. Que nós possamos prestar socorro ao nosso irmão, mesmo que ele não peça. Que nós possamos ter um olhar mais sensível à nossa volta e ver as dificuldades e querer ajudar. Longe de nós sermos indiferentes, longe de nós termos cobiça, mas nós queremos ter só a misericórdia dentro do nosso ser. Nos despeça mais uma noite em paz, na tua proteção. E que nós possamos ter uma boa noite de sono. E amanhã, ao acordar, seja um dia especial na nossa vida. Que nós possamos logo pela manhã, no nosso culto devocional, refletir em todas as qualidades como verdadeiros cristãos devemos ter. E que o poder do Espírito Santo ilumine a nossa vida para que nós possamos só andar no caminho que leva à salvação. E nesse caminhar, que nós possamos levar mais pessoas conosco. Nós te pedimos tudo isso, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Noite ou dia eu te seguirei, mesmo que o mundo me abandone, eu serei fiel. Onde mandares, irei segurando em tuas mãos. Seja meus olhos e guie o meu coração. Sempre a missão me acompanhe, que eu seja a estrela da noite, sempre a brilhar por ti. Eu só